nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo de coração, irmãos, que a paz de nosso Mestre realmente esteja com todos nós. Produza bom ânimo e muita fé em cada coração aqui presente, irmãos. Bênção do Pai Celestial, nosso Deus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção consoladora da Santa Avó Rosa e a bênção gloriosa de nosso Santo Irmão Aldo, irmãos. E quando fisicamente esteve entre nós, Santo Irmão Aldo não mediu esforços para ensinar este povo a regra de um bom viver, irmãos. Foram 40 e tantos anos de luta para ver este povo apostólico bem encaminhado, irmãos, mostrando como fazer a vontade de nosso Deus para poder herdar a glória celeste, irmãos. Então a bênção de nosso Santo Irmão Aldo, seu abraço divino, celestial, nos envolva, irmãos, e lubrifique nossa inteligência, dê clareza e bom ânimo para cada um de nós cumprirmos o nosso papel. Irmãos, bem-vindos à nossa reunião, todos os irmãos que aqui estão presentes, os que irão acompanhar o nosso trabalho através deste canal também sejam muito bem-vindos e que tenhamos uma oportunidade abençoada, de valor no sentido espiritual. Cada um sinta na sua alma este regozijo divino. Convido os que puderem ficar em pé, nós iremos abrir então o nosso trabalho com a nossa oração, irmãos. Agradecendo ao Pai Celeste, pedindo a sua bênção, em sua direção, para que possa nos usar realmente, irmãos, como um instrumento em suas mãos. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui abrimos nossa reunião com esta oração, ó Deus, pedindo a Tua bênção e a Tua direção para o nosso santo trabalho. Seja um trabalho que realmente honre o Senhor, honre a Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria, a Senhora, ó Santa Avó Rosa, e o Senhor, ó Santo Irmão Aldo. Vejam em nós bom ânimo e fé, frutos de verdadeiros filhos de Deus, boa disposição para fazer o que é bom, o que agrada a Deus e o reino dos céus. Dá-nos a Tua bênção, ó Pai Celestial, nos sustentando na jornada da vida, dando ânimo e clareza para o fiel exercício de nossa missão nesta terra. Abençoe e inspire os nossos atos devocionais, a palavra que será lida, as considerações, o cantar de nossos irmãos, todo o desenrolar de nossa reunião, seja feito com sinceridade, numa atitude de entrega, de amor pelo Senhor e pelo reino dos céus. Dá-nos a Tua bênção e Tua divina direção, ó Pai Celestial, a direção do Senhor, ó Jesus bendito, derramando virtude e unção sobre cada um de nós, para fielmente cumprirmos a nossa missão. A bênção da Senhora, a Mãe Virgem Maria Santíssima, e da clareza, e ajuda a desenvolver o potencial de fé. A bênção consoladora da Senhora Santa Avó, animando, fortalecendo o ânimo e a fé de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, produzindo resultados positivos em nossas reuniões, derramando virtude sobre o espírito de cada fiel, de cada um que quer realmente, ó Santa Avó, a melhora no sentido espiritual. E a Tua bênção, Santo Irmão Aldo, dê a cada um de nossa gente, a cada bom e humilde de coração que busca aproximação com Deus, muito bom ânimo e muita clareza. Nos ajude, inspire os nossos atos devocionais, não só de nossa reunião aqui desta cidade, mas tantas outras que acontecem nesta noite, de nossa sede, a menor congregação de nossa igreja. Uma palavra inspirada pelos céus para fortalecer a fé da nossa gente. Aos corais de Tua igreja, a santa unção, ungindo a voz para cantarem e com seus dotes, com seus talentos, animar a igreja, produzir bom ânimo e boa disposição em todos nós. Ó Santa Avó, com esta fé e com esta convicção aqui, iniciamos a nossa reunião em nome da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo, da Senhora Mãe Virgem Maria, do Senhor Jesus, e com Teu aval divino, em nome do Senhor, ó Deus glorioso. Por tudo, nós muito agradecemos por mais esta oportunidade. Amém. Vamos cantar a igreja forte, irmãos. Amen.
sentimento na alma que traz alegria e calma. Jesus, quando esteve na terra, uma virtude tão linda ensinou. Alguém que aqui viveu tão grande a virtude, com zelo fulgor, praticou. Procurei de uma forma expressar, e assim eu queria mostrar a grandeza do teu amor. A Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Enquanto aqui viveu no passado, a Santíssima Virgem Maria sempre esteve ao seu lado. Suas mãos muito ajudavam todos aqueles que com fé e amor sempre a procuravam. Viveu na simplicidade, riqueza, pobreza e tudo na vida conheceu. Mesmo assim a querida Vó Rosa, humildemente e lealmente a Jesus permaneceu. A Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. E quando Jesus precisou do seu ministério aqui na terra, logo se prontificou. Foram muitos anos de luta, intensas labutas, mas sua fé nunca se abalou. E quando Jesus a levou para salvar
salvar este povo até sua vida entregou. Foi com muita dedicação e amor que a bendita e santa avó Rosa tornou seu espírito consolador. A santa avó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor.
Chegamos ao último bloco de nossa reunião. Agora faço a leitura da mensagem e algumas considerações. Eu convido os irmãos a acompanharem, irmãos, a leitura desta mensagem. O título é o seguinte: A fé e obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus, pela Santa Avó Rosa, para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim, consideramos justos associar o nome dele, da Santa Avó Rosa, como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. Esta expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz e à Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero. Idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignos de respeito e consideração e louvor, porque são santos e refletem a vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo em seus atos. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que é a mera atração material, nem é fanatismo, porque o fanatismo é a falta de respeito e desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião dos outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando as pessoas ao confronto, à falta de consideração e de respeito para manter a sua opinião e sua crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça. Não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa no início de nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar os santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra, estão na glória celestial e desfrutam de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito oportuno valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como verdadeiros filhos de Deus, legítimos cristãos nesta terra. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo em nada alterou esta doutrina e disciplina que veio dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua fé e conduta nesta fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter um nível elevado de evolução, de mérito perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nasceram apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É por isso que os irmãos mais novos na fé, e a você, jovem apostólicos, saibam que foi grande a luta da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para fazer prosperar tudo aquilo que Jesus
ordenou que a Santa Avó Rosa implantasse na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja como caminho santo nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos negar esta herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus nesta terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e de se apresentar em nossas reuniões. Deve ser apostólico em todos os lugares e ocasiões. Aliado à obediência daquilo que aparece, como a roupa e o aspecto físico em si. Tudo aquilo que os outros não veem, como sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas, sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar a sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos, e até incluindo na rotina diária de cidadão de bom nível social, mesmo sendo a desobediência pequena, todavia, as somatórias das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando, poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais, os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministérios e se acham os melhores nas atividades que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmo e incomodam os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar os seus filhos, desde pequenos ainda, sobre o valor da moral, característica da disciplina que temos, e que procurem mostrar-lhes o quanto é importante preservarem a obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais. E muitos virem a fazer pouco caso das ordens da igreja apostólica, que é a disciplina, ignorando o respeito e a unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito de nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem. Entretanto, no reino dos céus é assim, temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os nossos irmãos sejam perseverantes e fiéis,
para se manter em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa. E essa disciplina expressa a vontade de Deus, o Pai. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Seja humilde, simples de coração, porque assim será bem-aventurado e feliz em sua caminhada. Irmãos, aí está, irmãos, esta nota, irmãos, esta mensagem, pontuando aí a importância de levarmos em consideração, irmãos, tudo o que a Santa Avó implantou, toda a luta travada, toda a luta de nosso Santo Irmão Aldo, para fazer prosperar em nosso meio todo o regramento divino, celestial, que veio do reino dos céus, para todos nós, irmãos. Então, irmãos, foi pontuado que crer na Santa Avó, e crer no Santo Irmão Aldo como santos, vivos, celestiais, poderosos que atuam, irmãos, não é idolatria, não é fanatismo, irmãos. E aceitar e associar o nome do Santo Irmão Aldo, as vitórias e as glórias da Santa Avó Rosa, é mais do que justo, irmãos. Ele é fruto do ministério da Santa Avó Rosa. E se não fosse, como pontuado aqui, irmãos, a pessoa dele, o seu ministério, não ficaríamos sabendo que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Foi o Santo Irmão Aldo que revelou à igreja, que mostrou as glórias que recebeu a Santa Avó Rosa, como Espírito da verdade, que atua para convencer a respeito da verdade, da justiça e do juízo de nosso Deus, trabalhando no coração, mudando pensamentos, ajudando aquele que quer prosperar espiritualmente. Irmãos, mas ela atua e age sobre o espírito humilde, sincero, aquele que quer realmente crescer espiritualmente. Nós temos pontuado que Deus, o nosso Pai, embora com todo o seu poder, irmãos, Ele não sai atropelando as pessoas, virando a chave, fazendo as pessoas obedecer a sua vontade de forma forçada. Ele respeita o querer de cada um. E para aquele que quer, a Santa Avó Rosa com o Santo Irmão Aldo atuam, ajudando a pessoa a ver grandeza, a ver valor na santificação de sua alma. Por isso nós precisamos valorizar, irmãos, tudo o que aqui foi implantado neste caminho santo, todo o regramento de nossa igreja, que é para o nosso crescimento espiritual, é para que, irmãos, o dia que encerrarmos a jornada nesta terra, nosso espírito tenha direito à glória celestial. Então, há necessidade da obediência, de incorporarmos em nossa vida toda a regra, todos os ensinos, doutrina e disciplina, irmãos. E disciplinado não só externamente, mas também, como aqui pontuado, internamente, irmãos. Não só quanto ao vestuário, quanto à sua conduta aparente, mas também nos sentimentos, naquilo que o seu próximo não vê. Precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado, irmãos. O nosso irmão pode não ver, mas pontuou aqui, Deus o Pai vê e sabe do que se passa nas cavidades de nosso espírito, irmãos. Então precisa ser corrigido, e os pais precisam ensinar os seus filhos, desde pequenos, a valorizarem, a desenvolverem este potencial de fé, irmãos, valorizando tudo o que temos neste santo caminho, para que quando adolescente, como foi mostrado, quando já numa certa idade, não venham querer resistir, confrontar os ensinos, e querer trazer para o nosso meio costumes que são reprovados por Deus. Então os pais têm sim, irmãos, esta responsabilidade. Todos nós precisamos, na medida do possível, e com boa disposição, com o desejo realmente de que os pequenos desenvolvam este potencial de fé,
ir incutindo em seus corações o interesse pela obediência, pela disciplina de nossa igreja, mostrando que há sim a necessidade de uma vida ordeira e disciplinada diferente, irmãos, do que as pessoas vivem no mundo. Então nós precisamos aceitar essa diferença. Isto tem um custo, irmãos, de muitas vezes enfrentar aqueles que não concordam, não entendem, não enfrentar no sentido de confronto, mas de resistir muitas vezes à opinião diferente, à forma de ver diferente dos outros, e manter a sua postura e desenvolver gosto por ser um fiel apostólico. Então, é responsabilidade dos pais ensinarem os pequenos, mas também de darmos o exemplo, irmãos. Então foi mostrado ser disciplinado não só no aspecto exterior, na parte visível, irmãos, que os outros veem, mas também nos sentimentos, nas emoções, nas atitudes, na forma de ser, para que se complete e o Pai Celestial possa nos ajudar, abençoando, dando o suporte que cada um de nós precisamos para vencer, irmãos. Então, sejamos leais, sinceros, verdadeiros, valorizando o ministério do Santo Irmão Aldo, crer nele, crer na Santa Avó, não é fanatismo, não é idolatria, irmãos, são pessoas celestiais, viveram nesta terra, cumpriram o ministério, deram exemplo, e seus exemplos falam a todos nós, em letras garrafais, de bondade, de amor, de perdão, de tolerância, de querer, irmãos, que cada um vença e alcance a glória celestial. Mostraram que se a gente não corrigir aqui, irmãos, quando findar a jornada terrena, não dará mais tempo. Irmãos, é enquanto pulsa em nós o fôlego da vida, é agora a hora de corrigir, de melhorar, de crescer espiritualmente, para que quando chegar o final da jornada, o espírito esteja preparado para herdar a glória celestial. Então, Santo Irmão Aldo, com a sua didática, com a sua técnica de ensino, com a sua forma de ensinar, mostrou, irmãos, que há esta necessidade e valorizar esta herança gloriosa que recebemos, não desperdiçar, irmãos. Foi mostrado que temos benefícios, temos privilégios, mas temos obrigações, temos responsabilidade de submissão, de obediência, de viver, de incorporarmos em nossa vida tudo aquilo que temos aprendido. Não adianta falar que é um apostólico, mas viver participando de tudo que o mundo oferece, irmãos. Pode enganar o seu irmão, pode enganar os que convivem talvez com você, mas o Pai Celestial sabe. Jesus, nosso Senhor, sabe. Ele diz que sonda os sentimentos de cada um, mede e distribui a graça de nosso Deus de acordo com os nossos méritos, irmãos. Então precisa a gente ter claro isso em nossa jornada, e fiel externa e internamente, irmãos, na apresentação e também nos sentimentos, para que nosso irmão veja em nós boas obras e sinta em nossa forma de ser realmente o caráter, a postura e o perfil de um fiel apostólico. E as pessoas se interessem por esta santa igreja, por esta mensagem, irmãos, dado o bom exemplo de cada um de nós, vivendo, incorporando, sendo realmente um verdadeiro filho de Deus, não só falando, mas sendo, irmãos. Então, pense nisso, irmãos. A gente fica por aqui, em que a Santa Avó ajude a cada um de nossos irmãos, tem seus filhos, dê o exemplo, ensine os seus filhos a valorizarem este santo caminho, a crescerem, desenvolvendo este potencial de fé, irmãos, a valorizar esta herança bendita que recebemos, irmãos. Ficamos por aqui. Que a Santa Avó e o nosso Santo Irmão Aldo nos ajude, irmãos, abençoe, dê clareza e nos ajude sempre a fazermos aquilo que é certo, sendo apostólico externa e internamente. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, nós iremos com a nossa oração encerrarmos a nossa reunião. Irmãos, muito obrigado pela sua vinda, pela sua ajuda, participação. Estão convidados, irmãos, para a nossa reunião de amanhã, e que
com muito prazer, possamos realizar nosso trabalho de amanhã. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião. Logo mais seus filhos para os seus lares, levem a tua bênção, a graça celestial, a paz divina, a paz de nosso Senhor Jesus, que conforta, consola, retira o temor da jornada, introduz bom ânimo e fé. A bênção do Senhor, ó Mestre divino do amor, bênção de tua mãe, a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, dê a sustentação que cada um de nós precisamos para podermos vencer em nossa jornada. Bênção da Senhora Santa Avó, do Senhor Santo Irmão Aldo, sobre estas pessoas, cujos nomes são apresentados nesta caixinha de pedido de oração, numa atitude de fé, se movimentaram, colocaram o nome aqui de um parente, de um amigo, de um familiar, numa ânsia saudável, Santa Avó, a busca da bênção da Senhora, da bênção do Senhor, o Santo Irmão Aldo, que é a bênção de nosso Deus, de Jesus, nosso divino Salvador, projetando alívio, saúde, bom ânimo e fé, aquele que crê, confia e repousa na tua bênção, Santa Avó, descansa na tua graça, na graça consoladora da Senhora, convencendo a respeito da necessidade de melhorar a condição espiritual para alcançarmos ainda mais desta graça divina. Muito agradecido, encerrando aqui a nossa reunião, a bênção da Senhora acompanhe teus filhos para os seus lares, dando-lhes uma boa noite de descanso e amanhã um bom dia abençoado, possamos nos unir, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, participando de mais um santo trabalho, tendo alegria de encontrarmos os nossos irmãos, de participarmos do momento de fé, em que, numa comunhão com a Senhora, com o reino dos céus, buscamos o alimento divino. Ó Santa Avó, agradecido a Senhora, ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, e encerrando na bênção da Senhora, Mãe Virgem Maria, do Senhor Jesus, na bênção do Senhor, ó Deus Pai Celestial, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Está encerrado, irmãos. Paz do Senhor e até amanhã.